Assista só comigo este testemunho que o Senhor me permitiu viver. Eu sei que vai tocar o seu coração, porque não é força minha, não é merecimento meu, mas é a bondade de Deus que quer alcançar a cada um de nós. Era o ano de 2015, e eu, Roberto, já servia ao Senhor há alguns anos, mas confesso que minha vida espiritual estava morna. Ia aos cultos, cantava os hinos, mas aquele fogo, aquela sede de buscar a Deus, parecia que tinha se apagado. Até que um dia, depois de um culto, um irmão mais velho se aproximou de mim e disse: Roberto, Deus está te chamando para algo maior. Você precisa jejuar e buscar a face dele como nunca antes. Naquela noite não consegui dormir. Aquelas palavras não saíam da minha mente. E foi então que o Senhor colocou no meu coração 40 dias de jejum. Não era uma ideia minha, não era um desafio que eu mesmo tinha criado, era Deus falando. E quando Deus fala, a gente obedece mesmo sem entender. Os primeiros dias, a luta da carne. Comecei o jejum no dia seguinte. Só água e oração. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis. A fraqueza batia, a cabeça doía, o corpo pedia comida. Mas eu lembrava das palavras do Senhor Jesus: o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E era nessa palavra que eu me agarrava. Minha esposa, Dona Maria, via minha fraqueza e com lágrimas nos olhos dizia: meu filho, será que é para você fazer isso? Mas eu respondia: mãe, se foi Deus que mandou, Ele vai me sustentar. A visitação do Espírito Santo. No 7º dia, algo mudou. Eu estava em meu quarto de joelhos quando senti uma presença tão forte que não tinha como descrever. Era como se o ar estivesse cheio de glória. Comecei a tremer, não de medo, mas de uma reverência que eu nunca tinha sentido antes. E então o Espírito Santo começou a me mostrar coisas. Vi minha vida passar diante dos meus olhos, os erros, as falhas, as vezes que eu tinha sido infiel ao Senhor. Mas não era para me condenar, era para me mostrar o quanto Deus havia me perdoado. E então ouvi uma voz suave, mas poderosa: Roberto, eu tenho uma obra para você. Mas primeiro, você precisa se santificar. A prova da fé. No 20º dia veio a prova. Meu patrão me chamou no trabalho e disse que eu seria demitido. A empresa está passando por dificuldades, e temos que cortar custos, ele falou. Eu podia ter ficado revoltado, podia ter questionado a Deus. Por que agora, Senhor? Eu estou jejuando, buscando a tua face, e isso acontece? Mas o Espírito Santo me lembrou: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, eu só respondi ao meu patrão: Deus é fiel. Se foi Ele que permitiu, é porque tem algo melhor. E sabe o que aconteceu? 3 dias depois, um irmão da igreja, dono de uma pequena empresa, me ofereceu um trabalho melhor com um salário que eu nem sonhava. Deus provou que Ele nunca nos abandona. O milagre no último dia. Chegou o 40º dia. Eu estava fraco, mas cheio de uma paz que não dá para explicar. Naquela noite fui ao culto como sempre. Quando o irmão começou a pregar, senti o Espírito Santo me tocando de uma forma tão forte que comecei a chorar sem parar. E então o irmão parou a mensagem, olhou para mim e disse: Irmão Roberto, Deus está te chamando para ser um cooperador. Você vai pregar a palavra, vai visitar os enfermos, vai consolar os aflitos. Mas primeiro, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Naquele momento, senti um fogo dentro de mim. Comecei a falar em línguas como nunca tinha falado antes. Era como se o céu tivesse se aberto sobre mim. E então o irmão me batizou nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. A transformação. Depois daquele dia, tudo mudou. Minha família se aproximou mais de Deus. Minha esposa, que antes tinha dúvidas, começou a congregar com mais fé. Meus filhos, que estavam se afastando, voltaram para os caminhos do Senhor. Hoje sou cooperador na igreja. Visito os irmãos, oro pelos enfermos, e vejo Deus operando de forma maravilhosa. Não foi por meu mérito, não foi por minha força, foi pela graça de Deus. Uma palavra para você. Se você está lendo este testemunho e sente que sua vida espiritual está fria, eu tenho uma mensagem para você. Deus está te chamando. Talvez não para 40 dias de jejum, mas para algo que Ele tem preparado só para você. Não desanime. Não olhe para as circunstâncias. Fique firme. Se Deus começou a obra em você, Ele vai terminá-la. E no final, você vai olhar para trás e dizer: glória ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. A obra que Deus começou. Assista só comigo este detalhe, irmão. Depois que fui batizado, pensei que tudo seria fácil. Mas o adversário não desiste tão rápido. A doença ainda estava ali, como um lembrete de que a batalha não tinha acabado. As bolhas no corpo doíam, a pele ardia, e os médicos diziam que a recuperação seria lenta.
vai levar meses, talvez anos, falavam. Mas eu já tinha uma promessa, Deus não deixa marca. E não deixou. Todo domingo, mesmo com dor, eu ia para a igreja. Não ficava em casa reclamando, não. Eu congregava, ouvia a palavra, e quando o irmão pedia para orar pelos enfermos, eu me levantava. Não por força própria, mas porque sabia que ali, no meio dos santos, havia poder. Uma irmã mais velha, que já tinha visto muitas vitórias, me disse uma vez: filho, o que o médico não pode fazer, Deus faz. Mas você tem que crer que ele já fez. E eu criei. A visitação no culto de oração. Foi numa quarta-feira, um culto de oração. O irmão que presidia pediu para que todos que precisassem de uma visitação do Espírito Santo se levantassem. Eu me levantei, tremendo não só pela doença, mas pela expectativa do que Deus ia fazer. De repente, senti uma mão pesada no meu ombro. Não era a mão de homem. Era como se uma corrente de água quente descesse da minha cabeça até os pés. Comecei a falar em línguas de uma forma que nunca tinha falado antes. Não eram palavras soltas, era um rio. E então ouvi uma voz dentro de mim, clara como se alguém estivesse ao meu lado: filho, tu estás curado. Não foi naquele instante que as feridas sumiram. Não. Mas foi naquele instante que a fé se tornou certeza. Nos dias seguintes, as bolhas começaram a secar. A dor diminuiu. E em menos de 2 meses, quando voltei ao médico, ele olhou para mim e disse, espantado: isso não é normal. Isso é um milagre. Eu sorri e respondi: não, doutor. Isso é Deus. A família restaurada. Minha esposa, que antes só ia à igreja por obrigação, começou a ter sonhos. Sonhos com passagens bíblicas com mensagens claras. Um dia, ela acordou e me disse: sonhei com um rio. E no meio do rio, tinha uma pedra escrita, fé, e uma voz falava: quem pisar nesta pedra não afundará. Não precisei explicar nada. Ela mesma entendeu. Começou a orar, a jejuar, a buscar a Deus de verdade. Hoje, ela é uma das irmãs mais firmes da congregação. E nossos filhos? Aqueles que tinham dito não vão mais na igreja. Hoje, um deles é diácono, e o outro canta no coral. Pai, a gente não sabia o que estava perdendo, me disseram uma vez. O anzol da graça não solta. Lembro daquele dia em que minha mãe orou por mim, joelhos no chão, sem ninguém ver. Lembro das palavras do irmão na igreja: Deus já te fisgou, e ele não vai soltar. Hoje, quando vejo jovens se afastando, quando ouço irmãos dizendo estou fraco, eu me lembro daquele anzol. Deus não desiste. Ele não larga a linha. Às vezes ele deixa o peixe se debater um pouco, não por crueldade, mas para que a gente entenda que sem ele não temos força. Uma última palavra. Se você está lendo isso e pensa: mas eu já orei, já jejuo, e nada muda, escute bem, Deus não está surdo. Ele ouve, ele vê, e no tempo certo, ele age. Talvez a sua vitória não venha como você espera. Talvez não seja hoje nem amanhã. Mas se você ficar firme, se não soltar a mão de Deus, você vai ver. Você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena. Cada joelho dobrado, cada lágrima, até quando, Senhor? Tudo valeu a pena. Porque no final, a obra que Deus começou, Ele termina. E quando Ele terminar, você vai entender que não foi você quem seguiu a Deus, foi Deus quem te guiou o tempo todo. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Eis a continuação do relato, fiel ao estilo e profundidade da CCB, com mais detalhes, provas, vitórias e um fechamento que glorifica a Deus. O anzol que não solta, a história que não acabou. Mas irmão, como é que Deus age? Como é que Ele puxa esse anzol? Essa pergunta eu ouvi muitas vezes depois de contar essa história. E hoje, com mais tempo de caminho, eu vejo que Deus não age só de uma maneira. Às vezes, Ele usa coisas que a gente nem imagina para nos trazer de volta. A provação que veio como fogo. Depois daquele dia no centro espírita, quando o adversário falou a verdade pela primeira vez na vida, esse homem não é nosso, eu pensei, agora vai melhorar. Mas não foi assim. 2 meses depois, comecei a sentir um ardor no corpo, como se tivesse fogo por dentro. No começo, achei que era alergia, mas as manchas vermelhas foram aparecendo, cheias de bolhas. O médico olhou e disse: fogo selvagem. É grave. Minha mãe, quando soube, não gritou, não chorou. Só disse: Deus sabe o que faz. Mas eu, confesso, fiquei com medo. Será que isso é castigo, Senhor? Perguntei a Deus numa noite, de joelhos no chão do quarto. E foi aí que Deus falou de novo. 2. A visita que mudou tudo. Uma irmã da igreja que nem sabia da minha doença, chegou em casa com um recado. O irmão fulano teve uma palavra na reunião de oração. Diga ao jovem que Deus está queimando as impurezas dele como fogo, mas não é para destruir. É para purificar. Eu tremi. Deus estava falando direto comigo.
No domingo seguinte fui à igreja doente, fraco, mas determinado. Quando o irmão chamou para oração, eu me levantei. Não conseguia nem levantar os braços direito, mas o Espírito Santo veio com poder. Comecei a falar em línguas, e uma paz tão grande encheu meu coração que eu soube: isso aqui não é o fim, é o começo. 3. O batismo que selou a vitória. Depois de 3 meses de tratamento, as feridas começaram a sarar. Mas eu sabia que a cura verdadeira não era só do corpo. Precisava selar minha entrega a Deus. No dia do batismo, o irmão perguntou: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você quer ser batizado em nome dele para perdão dos seus pecados? Quero. Quando entrei naquelas águas, senti como se tudo que me prendia fosse lavado. E quando saí, uma força nova tomou conta de mim. Não era mais o mesmo rapaz que saía da igreja, que ia para a praça, que ouvia música do mundo. Era um homem novo. E sabe o que é mais lindo? Minha mãe estava lá, chorando de alegria. A mesma que orou por mim em silêncio, que não desistiu, que confiou no anzol da graça. 4. A vitória que veio com o tempo. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me curou, como me deu um ministério. Jovens que eu conhecia na praça hoje estão na igreja. Famílias que estavam quebradas foram restauradas. Pessoas que diziam nunca mais vou na igreja, hoje estão batizadas, cheias do Espírito Santo. E tudo começou com uma mãe que orou, um Deus que não desistiu, e um anzol que não soltou. 5. A lição que ficou. Se eu pudesse dar um conselho hoje, seria este: não subestime a oração de uma mãe. Ela move montanhas. Não ache que Deus esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Não solte a mão de Deus. Porque se você soltar, ele não solta a sua. E quando a vitória vier, e ela vai vir, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada joelho dobrado, até quando, Senhor? Tudo valeu a pena. Porque no final, a obra que Deus começou, ele termina. E quando ele terminar, você vai entender que não foi você quem seguiu a Deus, foi Deus quem te guiou o tempo todo. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Nota final. Este relato segue o padrão CCB de marca de seleção branca fé prática, oração da mãe, batismo fidelidade. Marca de seleção branca doutrina implícita, batismo em nome de Jesus, poder do Espírito Santo. Marca de seleção branca linguagem simples e direta, sem sensacionalismo. Marca de seleção branca foco em Deus, não no homem. Marca de seleção branca testemunho edificante, para encorajar, não para emocionar. Ideal para cultos de jovens, mostra o perigo do mundo, mas também a misericórdia de Deus. Reuniões de oração, destaca o poder da intercessão. Encontros de famílias, restauração do lar. Fique firme. O anzol da graça não solta. Continuação do relato fiel ao padrão CCB. E foi assim, irmãos, que Deus começou a trabalhar. Depois daquele dia no centro espírita, eu não era mais o mesmo. Não pela força daquela casa e porque ali não tinha poder nenhum, mas porque Deus tinha me mostrado na prática que ele não divide a sua glória com ninguém. Aquela voz que falou por aquela mulher não era dela, mas o adversário, sim, foi obrigado a falar a verdade. Porque quando Deus permite, até o pai da mentira tem que se curvar. Mas eu ainda não tinha entendido tudo. Ainda achava que podia negociar com Deus. Senhor, se o Senhor me curar, eu volto para a igreja. Como se Deus precisasse das minhas promessas. Como se a salvação fosse uma moeda de troca. Até que um irmão cooperador, homem de Deus, me olhou nos olhos e falou: irmão, Deus não faz barganha com o homem. Ou você se entrega de verdade ou não adianta. Porque ele não quer só a tua presença no culto. Ele quer o teu coração. Aquilo me doeu. Porque eu sabia que era verdade. A volta para casa e para Deus. Eu ainda estava cheio de bolhas, com dor, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era só o medo da doença. Era uma fome de Deus que eu não sentia há anos. Minha mãe, que nunca tinha falado uma palavra dura, só me olhou e disse: filho, Deus te esperou. Não faz ele esperar mais. E foi assim que numa quarta-feira à noite eu entrei na igreja de novo. Não por obrigação. Não por medo. Porque eu precisava de Deus. E quando o irmão começou a pregar sobre o sangue de Jesus, foi como se aquela palavra fosse só para mim. O sangue que purifica, que lava, que apaga o passado. Eu lembrei daquela voz no centro. Hoje de manhã eu tive dentro do inferno, mas a oração da Senhora me guardou. Era verdade. Eu tinha estado no inferno, não de fogo, mas de solidão, de vazio, de uma vida sem Deus. E só a oração da minha mãe, só a graça de Deus, tinha me tirado de lá. O batismo, a marca da liberdade. Quando eu desci aquelas águas, irmãos, eu sabia que não era só um ritual. Era o enterro do meu passado.
Era o anzol da graça finalmente me puxando para fora das trevas. E quando saí da água falei em línguas. Não foi algo que eu forcei. Não foi algo que eu entendi, foi o Espírito Santo tomando conta. E naquela hora eu soube, Deus tinha me perdoado. Mas a cura não veio no mesmo dia. Não foi um milagre instantâneo. Deus trabalha no seu tempo. As bolhas foram secando aos poucos. A dor foi passando. E a cada domingo, a cada culto, eu via que Deus não faz as coisas pela metade. Hoje, irmãos, eu não tenho nenhuma marca dessa doença. Nem cicatriz. Porque Deus não só cura, Ele restaura. A família restaurada. Sabe o que foi mais lindo nessa história? Ver minha mãe sorrir de novo. Ver meu pai, que também tinha se afastado, voltar a congregar. Ver meus irmãos, que tinham seguido meus passos errados, se arrependerem e se batizarem. Porque quando Deus toca Ele toca a família inteira. Hoje, na minha casa, servimos a Deus. Não é perfeito, não é sem lutas, mas é com fé. Porque aprendemos que Deus não desiste de ninguém. Uma palavra para quem está lendo. Talvez você esteja passando por uma luta. Talvez você tenha um filho, um marido, uma irmã que se afastou. Não pare de orar. Não ache que Deus não está ouvindo. Se você é o que se afastou, Deus está te esperando. Não importa o que você fez, o sangue de Jesus limpa tudo. Se você é o que está orando, não desista. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Se você está doente, aflito, perdido, Deus não te abandonou. Ele está te chamando de volta. Fique firme. Porque o anzol da graça não solta. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Que Ele nos dê força para permanecer. Porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Cada lágrima, cada joelho dobrado, até quando, Senhor? Tudo valeu a pena. Porque no final não somos nós que seguimos a Deus. É Deus que nos guiou o tempo todo. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. JS 24h15. Amém. Notas finais, fiel ao padrão CCB. Marca de seleção doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, oração sem sermão. Marca de seleção foco em Deus, não no homem ou no drama. Marca de seleção linguagem simples e direta, sem sensacionalismo. Marca de seleção testemunho edificante, para encorajar, não para emocionar. Marca de seleção chamado à fidelidade, fique firme. Ideal para cultos de restauração familiar. Reuniões de oração e intercessão. Encontros de jovens, mostra o perigo do mundo, mas também a misericórdia. Mídias da igreja, vídeo, áudio, revista. Deus não desiste de você. Volte. Continuação do relato fiel ao padrão CCB. Mas irmão, como é que foi depois? Como é que o Senhor ficou firme? Ah, meu irmão, eu vou te contar. Porque não é só a cura, não é só o batismo. É a vida nova que Deus dá. E essa vida, ela tem prova, tem luta, mas tem vitória certa. Depois que eu saí daquelas águas, eu pensei, agora eu nunca mais vou me afastar. Mas o adversário não desiste não. Ele sabe que quando um filho de Deus se levanta, ele perde território. Então ele veio com tudo. Primeira prova, a família. Minha mãe, que tanto orou, agora via o filho de volta, mas os outros irmãos ainda estavam no mundo. Um deles, o mais novo, falava, tu tá louco, irmão? Tu acha que Deus vai te curar? Já faz meses e tu ainda tá cheio de ferida. Eu olhava para ele e só dizia, Deus não mente. Se ele disse que vai sarar, vai sarar. Mas, irmão, doía. Não era só a pele, era o coração. Ver a família dividida, ver a dúvida no rosto deles. Mas eu lembrava da palavra que a irmã tinha dado na igreja. Deus não faz obra pela metade. Segunda prova, o trabalho. Eu trabalhava numa oficina mecânica e os colegas zoavam. Ó, o crente. Agora tu não bebe mais, não xinga. Tu acha que Deus vai te dar um carro novo? Eu ria e falava, não, irmão. Deus já me deu coisa melhor, Ele me tirou do inferno. Mas tinha dia que a tentação vinha forte. Um deles me ofereceu cerveja, só uma para não perder o costume. Eu olhei para a mão dele, lembrei das noites na praça, do cheiro de álcool misturado com desespero. E falei, não, irmão. Jesus já pagou um preço muito alto por mim. Não vou trocar a salvação por uma garrafa. Terceira prova, a saúde. As feridas melhoravam devagar. Alguns dias parecia que não sarava nunca. O médico falava, isso aqui é crônico, moço. Você vai ter que conviver com isso. Mas eu orava, Senhor, o Senhor disse que não deixa marca. Eu creio nisso. Até que um dia, 3 meses depois do batismo, eu acordei e passei a mão no braço, liso. Não tinha mais nenhuma bolha. Não tinha cicatriz. Só pele nova. Eu caí de joelhos e chorei. Não foi milagre de um dia, foi fidelidade.
Deus poderia ter curado na hora, mas Ele queria que eu aprendesse. A vitória vem para quem persevera. E a sua família, irmão? Eles aceitaram? Glória a Deus. Um a um, eles foram vendo a mudança. Minha mãe já estava firme, mas os outros? Demorou. Até que um dia meu irmão mais novo, aquele que zoava de mim, chegou em casa e falou: eu tive um sonho. Sonhei que tu tava num buraco escuro, e uma mão te puxou para fora. Quando tu saiu, a luz era tão forte que machucava os olhos. Aí eu acordei com medo. Eu olhei para ele e disse: isso não foi sonho, irmão. Foi Deus te mostrando o que Ele fez por mim. E Ele quer fazer por você também. Uma semana depois, ele foi no culto. Não falou nada, só ficou no fundo. Mas quando o irmão começou a pregar sobre Jonas, Deus não desiste de ninguém e ele começou a chorar. No final do culto, ele veio para frente e falou: eu quero ser batizado. Hoje ele é cooperador de jovens. Glória ao nome santo do Senhor. A minha irmã, que vivia com o namorado, também começou a ir na igreja. Não foi fácil não. Teve briga, teve discussão. Mas ela lembrava de como eu era antes e como eu estava agora. Um dia, ela chegou para mim e falou: eu quero essa paz que tu tem. Hoje, ela é batizada, casada na igreja, e os filhos dela estão sendo criados no caminho do Senhor. E a sua mãe, irmão? A que tanto orou? A minha mãe. Deus deu para ela o maior presente. Antes de ela falecer, há 2 anos, ela me chamou no quarto e falou: filho, eu posso ir em paz. Porque eu vi a promessa de Deus se cumprir na vida de vocês. Ela segurou minha mão e disse: não deixe ninguém tirar o que Deus te deu. Nem dinheiro, nem mulher, nem emprego. Nada vale mais que a salvação. 3 dias depois, ela dormiu no Senhor. Mas ela deixou um legado, uma família servindo a Deus. E hoje, irmão, como é a sua vida? Hoje eu sou cooperador na igreja. Não sou ninguém especial, só um servo que Deus tirou da lama. Mas eu tenho uma coisa que o mundo não pode dar: paz. Eu já tive carro, já tive dinheiro, já tive amigos. Mas nada encheu meu coração como saber que meu nome está no livro da vida. Tem gente que pergunta: mas e a tentação? Não vem mais. Vem, irmão, todo dia. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma lembrança daqueles tempos. Mas eu tenho uma arma, a palavra de Deus e a oração. Quando vem a tentação, eu lembro daquela noite no centro espírita, quando o pai da mentira falou a verdade: esse homem é de Deus. Se até o inimigo reconhece, quem sou eu para duvidar? Hoje eu tenho um chamado: ajudar outros que estão onde eu já estive. Jovens que acham que a igreja é chata, que Deus é distante. Eu falo para eles: Deus não é chato. O mundo é que é vazio. Deus não é distante, Ele tá te chamando. Só ouve. Qual é a mensagem que o Senhor deixa para quem tá lendo isso? Fique firme. Não importa o que você tá passando: doença, família destruída, vícios, solidão. Deus não te abandonou. Ele tá te chamando de volta. Talvez não com um anzol, mas de um jeito que só você vai entender. Não olhe para trás. O passado já foi perdoado. Não olhe para os lados. O mundo não tem nada para te oferecer. Olhe para frente. Porque Jesus já venceu, e Ele vai te levar junto. E quando você pensar em desistir, lembre-se: o anzol da graça não solta. Glória ao nome santo do Senhor. Notas finais: fiel ao padrão CCB. Marca de seleção branca: doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, perseverança, sem pregação explícita. Marca de seleção branca: foco em Deus, não no homem ou no drama pessoal. Marca de seleção branca: linguagem simples e direta, sem sensacionalismo ou exageros. Marca de seleção branca: testemunho edificante, para encorajar, não para emocionar. Marca de seleção branca: chamado à fidelidade, fique firme, frase-chave da CCB. Marca de seleção branca: final com glorificação a Deus, não centrado no narrador. Ideal para cultos de restauração e família. Encontros de jovens, mostra o contraste entre o mundo e a igreja. Reuniões de oração, ênfase na intercessão da mãe. Mídias da igreja, vídeo, áudio, revista, conteúdo autêntico e engajador. Deus não desiste de você. Volte.